O herdeiro por amor. Capítulo 1. A colisão. Narrado por Maia. Eu não devia ter aceitado aquela última entrega. Mas a cliente era doce, dessas que mandam emoji de flor até para reclamar de atraso. E eu sou assim, digo sim, mesmo quando minhas pernas já pedem arrego. A cidade estava molhada. Não aquela chuva gostosa, romântica. Era a que gruda na roupa e escorre pelo pescoço. A que faz a calça leg aderir na pele e transforma a sapatilha num balde. Pedalava rápido. Um buquê de mini margaridas e uma caixinha de biscoitos de mel balançavam na cestinha de Vime, presa com os parafusos que o meu pai apertou na última visita. Pra aguentar o tranco, filha, ele disse. Tava quase no cruzamento. Quase. Foi quando ouvi o som abafado de motor. Aqueles carros grandes pretos espelhados. O tipo de carro que não combina com minha bicicleta verde musgo. Tudo foi muito rápido. Freio. Meu corpo no ar. As margaridas voando junto comigo. Senti o chão gelado. Um gosto de sangue na boca. E uma dor quente no ombro. Moça? Alguém gritou. A porta do carro abriu, e dele saiu um homem com terno cinza, sapatos caros e um olhar que por um segundo pareceu assustado. Ele se ajoelhou ao meu lado. Você tá bem? Você me ouviu? Eu não vi. Eu não vi você. Olhei para ele, a visão meio turva, e disse: acho que a gente acabou de se conhecer do pior jeito possível. Capítulo 2. Antes do impacto. Narrado por Maia. Eu não tenho tempo para drama. Nem para luxo. Acordo com o despertador que minha avó chama de grilo, porque ele chia mais do que toca. Faço meu próprio café, esquento a água no fogão, porque o micro-ondas quebrou e o conserto não chegou. Mas tudo bem. Eu gosto do som da chaleira. Gosto de acordar antes do mundo. De organizar meus doces com cuidado, colocar as flores nos jarros com água gelada e enfiar tudo na mochila verde, que já viu mais sol que muita gente por aí. Moro com minha avó, Dona Anita. Mulher de gênio forte, cabelo branco em coque e sabedoria para dar e vender. Foi ela quem me ensinou a fazer bolos e a cortar o cabelo sozinha. Você é bonita demais para gastar dinheiro com salão, ela dizia, toda vez que pegava a tesoura de costura. Eu não discordo. Não por vaidade. É que tem dia que olhar no espelho e me ver do jeitinho que sou, sem precisar mudar nada, é a única vitória. Pedalo minha bicicleta como se fosse minha carruagem. Verde, antiga, charmosa. Com a cestinha de Vime que o meu pai fez quando veio me visitar no último Natal. A placa Maia presa com arame é meu cartão de visita ambulante. Meu maior sonho? Um dia abrir meu próprio café. Com cheiro de bolo saindo do forno e flores frescas na entrada. Mas enquanto isso, sigo entregando sonhos em caixas pequenas por aí. E naquele exato dia eu tava com o coração leve. Nem imaginava que tudo ia mudar a poucos metros de casa. Capítulo 3. A Sala Branca. Narrado por Maia. O hospital tem cheiro de desinfetante e medo. Acordei com uma luz forte nos olhos e uma dor chata no ombro. O enfermeiro sorria como quem não queria me assustar. Você deu sorte, mocinha. Só luxação no ombro, escoriações e um susto danado. Susto é pouco. Tive que explicar que não tenho plano de saúde. Que moro com a minha avó. Que preciso da minha bicicleta para trabalhar. A enfermeira disse que alguém já tinha pago tudo. O rapaz do carro, sabe? Disse que vai resolver. Ah, claro. O dono do carro preto que não olha para os lados. Fiquei calada. Quando ele entrou no quarto, vestindo uma camisa branca, mangas dobradas, olhar de quem carrega o mundo nas costas, eu me preparei para a guerra. Maia, não é? Agora sabe meu nome? Rebati. Ele deu um meio sorriso. Sou Breno. Vim me desculpar. A voz dele era grave, contida. Você destruiu minha bicicleta. Eu vou comprar outra. Aquela não tem preço. E foi aí que ele parou. E pela primeira vez me olhou de verdade. Então me deixa consertar o que for possível. E eu pensei, como alguém tão frio consegue olhar assim? Capítulo 4. O Filho do Império. Narrado por Breno. Meu pai diz que sentimentos são uma fraqueza. Controle é poder, Breno. Lembre-se disso. Eu lembro. Desde os 12 anos, quando fui arrancado do colégio normal para estudar com mentores particulares, aula de economia antes do almoço e postura reta à mesa como se isso fosse virtude. Agora, aos 29, sou um nome que assina decisões de milhões em contratos que nem sempre concordo. Mas quem disse que importa o que eu penso? Sou o único herdeiro da Alencar Group. Um império de investimentos, imóveis e gente falsa sorrindo no fim da reunião. Meu rosto estampa revistas de negócios. Meu currículo, de fachada impecável. Meu coração?
Trancado atrás de tanto dever ser que às vezes esqueço quem sou. No dia do acidente, eu estava saindo de mais uma reunião que podia ter sido resolvida com um e-mail. Estressado, atrasado, e sendo avisado por mensagens do meu pai que a imprensa estaria no jantar de gala à noite. Peguei o carro, coloquei o GPS no automático. Estava tão preso na minha cabeça, que não vi a bicicleta. Só ouvi o grito. Depois, a colisão. E então, ela. No chão, os cabelos castanhos espalhados como seda. Uma mochila rasgada no canto. Uma plaquinha com o nome, Maia. Era como se o caos tivesse nome e rosto. E fosse, bonita. Linda, na verdade. Mesmo machucada. Mesmo me odiando com os olhos. E alguma coisa em mim trincou por dentro. Capítulo 5 Proposta indevida. Narrado por Breno. Eu podia só transferir o dinheiro, mandar uma bicicleta nova, pagar a conta do hospital. Mas eu não consegui. Maia não era como as outras pessoas da minha rotina. Ela não sorriu para mim esperando um contrato. Ela me desafiou. Deitada numa maca, com curativo no queixo, me desafiou como se enxergasse além da fachada. Depois que saí do quarto, fiz algo que nunca faço, voltei. Bati na porta, e perguntei. O que você fazia antes do acidente? Entregas, bolos, flores. Tudo junto. Você tem um negócio? Eu tenho um sonho. Silêncio. Então eu falei, sem nem pensar. E se eu te ajudasse a montar esse negócio? Ela me olhou como se eu fosse louco. Talvez eu fosse. Mas era verdade. Ela me encarava como se eu tivesse cuspido no tapete. Eu, todo certo de que estava fazendo bem, estendendo uma ajuda sincera, fui atingido pelo olhar afiado da Maia como se tivesse oferecido esmola. Me ajudar? Como assim, me ajudar? Com base em quê? Na culpa? Engoli seco. Você disse que tinha um sonho. Que fazia bolos, flores. Entrega tudo sozinha. Posso ajudar a montar algo de verdade. Ela franziu as sobrancelhas, e a voz saiu com ironia. Você é tipo o quê? O anjo investidor dos atropelamentos? Tive que conter um riso. Ela era impossível. Maia, olha. Não é caridade. Eu sei que a culpa foi minha. E sei que dinheiro não conserta tudo, mas talvez, nesse caso, ele possa começar algo novo. Ela cruzou os braços, se inclinou na maca com dificuldade, mas mantendo o queixo erguido. Eu vou pensar. Tudo bem. Mas, por enquanto, não. O não dela veio seco. Como um soco no orgulho. Me levantei. Respeitei. Ok. Se mudar de ideia, meu número tá com a enfermeira. Saí do quarto com um aperto no peito que não fazia sentido. Era só uma proposta negada. Só isso. Mas algo me dizia que aquilo não tinha acabado. Capítulo 6 Quando a vida aperta. Narrado por Maia. O silêncio da casa da avó Zélia era diferente. Era um silêncio cheio de panela velha, cheiro de lavanda e contas no criado mudo. Fiquei parada na porta do quarto, olhando a cesta de flores que sobreviveu ao acidente. Um lírio amassado, mas ainda perfumado. Quase como eu. Tinha saído do hospital com orgulho intacto, mas o corpo dolorido e um não atravessado no peito. Disse para ele que não queria ajuda. Disse com firmeza, porque nunca aceitei depender de ninguém. Mas quando ouvi a avó tossindo mais que o normal, quando vi os exames que ela escondeu entre os livros de receitas, eu soube. Ela estava piorando. E os remédios? Quase 200 por semana. A entrega? Só Deus sabe quando eu conseguiria a bicicleta de novo. Aquela cesta com meu nome foi meu cartão de visita por meses. Agora nem isso. Respirei fundo. Mexi no celular. E mandei. A proposta ainda está de pé? Não demorou 2 minutos. Sim. Quando e onde você quiser. O sorriso dele vinha nas entrelinhas. E contra todas as minhas certezas, eu senti o coração acelerar. Fui até o espelho, prendi o cabelo com um lenço e pensei. Ok, Breno. Vamos ver até onde essa loucura vai. Capítulo 7 O primeiro encontro, oficial. Narrado por Breno. Eu estava impaciente. E eu não fico impaciente. Mas ali,
Parado na varanda do café mais discreto da cidade, uma escolha calculada, meu relógio marcava 5 minutos de atraso e meus pensamentos estavam todos nela. Até que, do nada, ela apareceu. Como se tivesse sido tirada de um outro tempo. Um vestidinho florido, bem solto, sobre a legging preta que já parecia assinatura de estilo. Um sapato de boneca, velho e limpo, que parecia ter histórias próprias. E no cabelo, um lenço amarrado como uma faixa, estampado, estilo anos 60, que deixava o rosto dela ainda mais impossível de ignorar. Maia cheirava roupa limpa, lavanda pura. Não era um perfume francês. Era ela, era casa, era memória boa. Meu peito aqueceu. Minhas mãos suaram. O mundo pareceu baixar o volume. Ela me viu. E sorriu. Aquele sorriso com o canto da boca e o olhar firme, como se dissesse: não pensa que isso aqui é fácil, não. Tá nervoso ou é alergia à honestidade? Ela soltou, puxando a cadeira com o quadril e sentando sem cerimônia. Olá pra você também, respondi, tentando disfarçar meu nervosismo. Ela apoiou os braços na mesa, inclinou-se um pouco e olhou direto nos meus olhos. Vim ouvir, só ouvir. E só porque a vida resolveu me colocar num daqueles becos sem saída. Assenti. Ela era intensa até na sinceridade. E bonita demais. De um jeito que eu não conseguia parar de olhar. Até os fios de cabelo soltos ao redor do lenço tinham movimento. E então, qual é a proposta? Perguntou, cruzando os braços. Engoli em seco. Tinha preparado um discurso, mas com ela, os roteiros pareciam inúteis. Maia, eu queria investir em você. Só isso. Você tem talento. E, sinceramente, precisa só de um empurrão. Ela franziu os olhos. Investir como? Com cláusula? Com contrato? Se quiser, sim. Mas não é para te prender. É para proteger seu negócio e garantir que você vai crescer com segurança. Ela respirou fundo, abaixou os olhos por um instante. E então disse: sabe o que é estranho? Eu não tô acostumada a ser ajudada. Silêncio. E ainda assim, tô aqui. Me aproximei, baixando a voz. Eu também não tô acostumado a querer ajudar alguém assim. E quando ela me olhou de novo, teve algo no jeito que o sol bateu no rosto dela, que me fez saber que esse era só o começo de um caos muito bom. Capítulo 8. Enquanto eu chegava. Narrado por Maia. Eu juro que quase desisti. E ainda tive que vir a pé, porque a bicicleta estava no conserto desde o acidente. E andar pelas ruas daquela cidade grandona, tentando parecer inteira depois de tudo, foi um desafio por si só. Mas eu fui. Porque minha avó precisava. Porque as contas não paravam. Porque o orgulho não enchia a geladeira. Peguei meu vestidinho florido preferido, aquele que eu mesma costurei na pandemia, com tecido de feira e linha da minha tia. A legging, fiel escudeira, já era quase uniforme. O sapato estilo boneca apertava um pouquinho no dedinho, mas fazia meu andar parecer mais firme. O lenço no cabelo, estilo anos 60, dava o toque final. Eu podia não ter muita coisa, mas estilo, isso ninguém me tirava. Enquanto andava, tentava ensaiar o que ia dizer. Se ainda estiver de pé, pensei melhor. Mas isso não é um favor, é trabalho. Nem eu sabia o que queria dizer, só sabia que precisava chegar lá. Quando finalmente vi o café, respirei fundo. Ele já estava lá, sentado com aquele jeito que parecia ter nascido num editorial de revista. Camisa preta, postura impecável, o mundo inteiro ao redor dele tentando chamar atenção, e ele olhando só para mim. Deu um frio na barriga. Um sorriso quase escapou. Quase. A Maia que enfrentou a vida não se derrete por homem bonito. Pelo menos era isso que eu dizia para mim mesma. Capítulo 9. O acordo. Narrado por Maia e Breno. Maia. Sentei de frente para ele como quem vai negociar o fim do mundo. Oi. Simples assim. Sem sorriso. Sem firula. Ele retribuiu com um aceno de cabeça. Breno era bonito e irritantemente composto, mas alguma coisa nele hoje estava diferente. Menos arrogante. Talvez fosse o cabelo levemente bagunçado. Ou as olheiras. Ou o jeito como ele olhou para mim como se estivesse aliviado. E isso me deu nos nervos. Breno. Ela chegou como um vendaval com cheiro de lavanda. Vestido florido, legging e aquele sapato de boneca que não combinava com lugar nenhum, e, ao mesmo tempo, combinava com tudo nela. O lenço no cabelo fez meu coração errar o ritmo. Maia parecia saída de um filme francês que eu nunca assisti, mas sabia que existia. E, mesmo assim, sentou com a postura de quem vai me demitir de uma vaga que eu nem sabia que ocupava. Veio de bicicleta, perguntei só para puxar assunto. Ela revirou os olhos.
Tá de brincadeira, né? Maia, a bicicleta morreu. Tive que vir a pé. Então vamos direto ao ponto? Eu não tinha tempo a perder, nem energia. Mas ver ele meio sem graça, coçando a nuca e tentando sorrir sem sucesso, mexeu comigo. A verdade é que ele era charmoso de um jeito perigoso, daqueles que a gente só percebe quando já está com o pé no abismo. Se ainda estiver de pé, o negócio disse, cruzando os braços. Breno. Meu peito deu um alívio estranho. Eu não sabia que estava esperando por isso até ouvir. Está. E vai estar, enquanto você quiser. Ela me encarou como quem não confia nem em elogio de vó. Não é favor, é trabalho, disse. Eu sei, respondi. Mas por dentro, eu só queria vê-la voltar. Maia. E eu tenho regras. Claro. Sem toques. Sem gracinha. Sem tentar entender minha vida. Tudo bem. E foi ali que eu percebi. Ele me ouvia. Não fingia que ouvia. Ele ouvia de verdade. Isso me assustou mais do que o acidente. Breno. Eu sabia que ela estava machucada. Mas tinha uma força naquela menina, que me fazia querer ser alguém melhor só por estar ali. Quer um café? Perguntei, só para prolongar o momento. Ela suspirou. Com leite. E 3 sachês de açúcar. Sorri. Maia era caos com doçura, e eu estava oficialmente viciado. Capítulo 10. Pensamentos em silêncio. Narrado por Maia e Breno. Foi só depois que cheguei em casa que percebi. Eu sorri. Não um sorriso educado, desses que a gente treina para parecer simpática, mas um sorriso de verdade. Aquele café rendeu mais do que o esperado. A gente falou sobre o projeto, claro, mas também sobre outras coisas. Pequenas lembranças, manias, comidas favoritas e até filmes que odiamos. Eu me vi ali rindo de verdade, esquecendo que a vida estava de ponta cabeça. Era estranho e ao mesmo tempo confortável, como se meu corpo inteiro tivesse se lembrado de respirar. Ela falava como quem não pedia licença. E eu adorava isso. Maia tinha um jeito único de ocupar o espaço, meio travada no início, mas quando se soltava, era impossível não se render. A forma como torceu o nariz quando falei de sushi, ou como seus olhos brilharam quando descobriu que eu também amava pão com manteiga na chapa. Não parecia um encontro, mas tinha clima de algo que poderia virar uma história. Pela primeira vez em muito tempo, eu não queria estar em outro lugar. Eu tentei manter o controle, mas cada vez que ele falava olhando nos meus olhos, meu coração desobedecia. Era como se ele me enxergasse, não a menina do vestido florido, nem a moça machucada, mas a Maia inteira. E isso me deixou vulnerável de um jeito que eu não estava acostumada. Eu fui dormir pensando nele, e odeio admitir, mas acordei esperando uma mensagem. Eu pensei nela o caminho inteiro de volta. E, sem perceber, parei em frente à antiga loja dos meus avós. Era uma daquelas esquinas esquecidas no tempo, com uma vitrine empoeirada e uma placa quase apagada. Mas ali tinha cheiro de lembrança boa. De café passado na hora. De pão quentinho. E foi impossível não pensar, isso tem a cara da Maia. Romântico demais? Talvez. Mas fazia sentido. Ela merecia um lugar assim. Quando ele me chamou para sair, dias depois, minha primeira reação foi um não sei automático. Mas alguma coisa em mim queria ir, queria ver onde isso dava. E eu fui. E lá estava ele, esperando com aquele sorriso torto que me desmontava. Quero te mostrar um lugar, disse. Achei que era só uma cafeteria, mas era muito mais. Era da minha família, expliquei quando ela parou em frente à fachada antiga. Tem cheiro de abraço de vó, ela murmurou. Maia olhava ao redor com um misto de encanto e receio. O lugar precisava de obra, de carinho. Mas tinha alma. Eu pensei que, se a gente fizer isso juntos, pode ser nosso espaço. Você traz essa coisa meio francesa, meio flor, meio coragem. Combina com aqui. Ela tentou disfarçar, mas eu vi. Ela quase perdeu a pose. E isso foi a coisa mais linda do mundo. Você me acha meio flor? Perguntei, tentando manter o tom irônico. Flor com espinho, ele respondeu com aquele olhar que quase me desarma. Eu revirei os olhos, mas corei. Droga! Nunca ninguém me falou assim. Nunca ninguém me viu assim. Isso aqui é grande e velho. Tem certeza? Perguntei, fingindo que ainda estava no controle. Mas lá no fundo, uma parte de mim já estava sonhando. Tive vontade de segurar sua mão e dizer que tudo ia dar certo. Mas Maia não era dessas. Ela precisava de espaço,
de tempo. Se você quiser, começamos devagar. Só uma ideia. Só um rascunho. Ela mordeu o lábio, pensativa. Você é tão bom em me convencer que isso até me irrita, ela disse. E então sorriu. Era só o começo. Mas já parecia um pedaço do fim feliz que eu nunca achei que teria. Capítulo 11. Um lugar para nós dois. Narrado por Maia e Breno. E aí, vamos começar na loja? Enviei a mensagem e fiquei olhando pro celular como um adolescente nervoso. Ela respondeu rápido. Sim, mas tem coisa para fazer. E não quero ficar em débito alto com você. Eu mesma vou cuidar da reforma. Suspirei, já esperando essa resposta tão Maia, orgulhosa, determinada, linda. Então já pode anotar meu nome na lista de pedreiros voluntários. Tenho 2 braços e uma lixadeira. Ela demorou mais para responder dessa vez. Quase me arrependi da piada, mas aí a notificação apareceu. Tá bom. Mas se você sumir com a lixadeira, vou saber que foi sabotagem. Eu ri, alto, sozinha, e me xinguei por isso. O pior é que eu estava ansiosa para ver ele de novo. O jeito leve, as piadas bobas, aquele sorriso. E a sua empresa? Perguntei. Eu precisava saber onde eu estava me metendo. Ele respondeu com calma. Não preciso estar todo dia no escritório. Faço muita coisa pela internet. E isso aqui tá me fazendo bem. Eu não sou de admitir, mas essa última frase me desmontou um pouco. Me fazendo bem. Respirei fundo, olhei para a bagunça da loja velha e disse: então amanhã, 9 horas. Sem atrasos. E leve café. Cheguei antes, claro. Com pão de queijo e café preto em uma térmica. Quando ela entrou, com o cabelo preso daquele jeito bagunçado que eu já começava a reconhecer como estilo Maia, eu soube que o dia ia ser bom. A gente começou limpando os cantos, tirando poeira dos móveis antigos e rindo de como tudo cheirava a mofo e memória. Em determinado momento, ela tropeçou num tapete e caiu de joelhos. Me olhou com raiva e riu logo em seguida. Se rir, leva vassourada, ela ameaçou, mas os olhos brilhavam. Eu ri mesmo assim. Depois de horas, paramos na calçada, suados, sujos e com tinta branca no rosto dela. Tive vontade de limpar com a mão, mas me contive. Mal sabia eu que ela estava pensando em fazer exatamente o mesmo comigo. Ver ele com aquele avental de obra foi perigoso. Ele tinha a cara de quem nasceu para trabalhar em escritório, mas surpreendentemente, era bom com ferramentas. Você sabe usar uma furadeira? Perguntei. Não, mas finjo muito bem, ele respondeu. Pintei o batente da porta e deixei um respingo no braço dele. Fingido ou não, eu sabia o que estava fazendo. Ele olhou o braço, depois olhou para mim. Isso é guerra? Perguntou com a sobrancelha arqueada. Depende. Você aguenta perder? E então veio o primeiro balde de tinta. Não em mim, mas no chão. A gente riu tanto que quase esquecemos que estávamos reformando um sonho. À noite, trocamos mensagens como se a loja fosse só uma desculpa. Você esqueceu sua garrafinha. Você deixou o pano molhado na pia. Você não parou de me olhar. Ok, esse último eu só pensei. A cada dia, ela se soltava um pouco mais. E eu me apaixonava um pouco mais também. Por ela, pela coragem, por essa parceria que nasceu do nada e virou tudo. Eu tava ferrada. Cada gesto dele me dava uma pontada de nervoso, é daquele bom, que aquece o estômago. Quando ele sorria para mim com tinta no rosto, quando estendia a mão para me ajudar a subir na escada, quando deixava a música baixa tocando no fundo. Ele estava criando um lugar, mas também estava desmontando as muralhas que eu levei anos para construir. E eu tava sorrindo com o celular na mão, lendo uma mensagem dele. Amanhã tem mais. Com pão de queijo e música boa. Aceita? Eu respondi. Aceito. Mas sem tinta hoje, hein? Ou não? Capítulo 12. Doce final, início ardente. Narrado por Maia e Breno. 2 semanas. Já? Nem parece. Foi como viver num retiro onde tudo é trabalho, riso, e ele. Amanhã chegam os últimos insumos, os móveis e os utensílios. Depois disso, a loja vai ganhar forma de verdade. E aí sou eu, sozinha na cozinha, colocando a mão na massa. Sem bicicleta dessa vez, agora tenho vitrine, balcão e porta de vidro. É pequeno, é modesto, mas é meu. E tá quase pronto. Meu estômago tá em revolta. Entre ansiedade, alegria e um medo que não sei explicar.
Vou produzir tudo com o mesmo cuidado de antes. Doces, bolos, pães de fermentação lenta. Tudo bem feito, bem gostoso. Só que agora não vou empacotar em caixas e sair pedalando pelas ruas. Agora eu tenho um endereço. Um sonho com CNPJ e cheiro de pão no forno. Mas o que me tira o fôlego mesmo não é a inauguração. É ele. É esse homem que transformou uma loja velha e empoeirada num lar. Que entra pela porta e faz tudo parecer fácil. Daria tudo para continuar vivendo isso com a Maia por anos. Nunca fui tão feliz em silêncio. Tem algo em trabalhar com ela que me deixa inteiro. E ao mesmo tempo, exposto. Como se ela visse partes minhas que eu nunca mostrei para ninguém. Esses dias passaram num piscar de olhos. Foram dois corpos em sintonia, pintando, arrumando, planejando, rindo, dividindo pizza fria e sonhos quentes. E agora, quando a loja está quase pronta, percebo, não quero que acabe. Não quero voltar para um mundo sem esse pedaço de nós. Na última noite antes do grande dia, a gente ficou sentados no chão da loja, encostados na parede, com as mãos sujas de tinta e cheiro de baunilha no ar. Ela falou pouco, mas seus olhos diziam tudo. Eu queria tocar nela. Queria beijar aquela boca de confeiteira teimosa. Mas a gente ficou ali, lado a lado, num silêncio que só existe entre quem já se ama, mesmo sem dizer. E quando ela me entregou um brigadeiro que fez ali mesmo, improvisado, eu quase disse: "Você é meu lar." O dia chegou. A loja agora tem alma. Organizamos tudo. Cada canto. Cada detalhe. As prateleiras estavam no lugar, os potes de vidro limpos, as formas empilhadas com cuidado. Eu fiz um doce para ele. Um clássico, chocolate 70%, morango fresco e toque de flor de sal. Chamei ele para provar na pequena cozinha dos fundos. Ele chegou sorrindo. E eu tremia por dentro. Ele experimentou, fechou os olhos. Disse: "Isso é pecado, Maia. Então vai ter que rezar depois", sussurrei. O clima mudou. O ar ficou denso, doce, quente. Ele encostou na pia, eu no balcão. As mãos se encontraram sem querer, ou querendo há muito tempo. A gente não precisou dizer nada. Só nos deixamos levar. Foi ali, entre o cheiro de chocolate e o som abafado da rua, que tudo aconteceu. Ela era o calor que faltava na minha pele. As mãos dela tremiam, mas seguravam firme a minha camisa. As nossas bocas se buscaram com pressa, depois com calma, depois com fome. As roupas foram tiradas entre risos e suspiros. Na bancada da cozinha, no chão de madeira, nas cadeiras recém-colocadas. A gente se descobriu como se fosse destino. As curvas dela pareciam feitas para mim. E eu queria decorar cada uma. Beijei suas costas, seus ombros, sua barriga. Ela gemeu baixo, arfou alto, sussurrou meu nome como uma prece. As horas passaram. Entre os lençóis improvisados de panos de prato e sacos de farinha. Foi intenso, doce, salgado, suado. Quando o dia nasceu, a luz atravessou a janela da loja e iluminou o nosso corpo ainda entrelaçado. Ele dormiu com a mão sobre meu quadril. Eu fiquei acordada um tempo, olhando para ele, pensando em como fui parar ali, e em como não queria sair. Talvez o amor seja isso. Não o conto de fadas, mas o caos que dá certo. O brigadeiro no balcão, o beijo no calor, a entrega no improviso. E se for, eu aceito. Eu aceito ele. Inteiro. Com tinta no cabelo, com pão de queijo no bolso. Com ele rindo do meu medo e amando minha coragem. Quando ela abriu os olhos, eu já estava olhando para ela. A gente não disse nada. Só sorriu. Porque sabíamos. Ali, naquela cozinha pequena, entre forminhas de doce e respiração entrecortada, a gente se escolheu. Não importa o que venha depois. Eu escolho ela. Todo dia. Capítulo 13, o presente, a inauguração e o olhar de fora. Narrado por Maia e Breno. O céu amanheceu num tom de azul que combinava com a fachada da loja. Minha pele ainda carregava memórias da noite passada, do toque dele, dos suspiros, dos olhos que diziam tanto sem uma palavra. Mas meu peito, ele estava uma bagunça. Uma parte de mim vibrava com a realização do meu sonho. A outra tremia com a ideia de que talvez eu tivesse me entregue demais. O cheiro do café novo, dos pães saindo do forno e da vitrine cheia de brilho me davam a certeza. Eu consegui. Mesmo com todos os tropeços, era real. Eu abri um bistrô. A porta da frente estava entreaberta, e foi por ali que ele entrou.
com um sorriso travesso e um pano cobrindo alguma coisa com rodinhas. Posso? Ele disse, com os olhos brilhando como quem prepara uma surpresa. Sempre, sussurrei, com o coração disparado. Ver ela ali, com avental, cabelo preso de qualquer jeito, e cheiro de canela no ar, era demais pro meu coração. Eu sabia que precisava dar a ela algo que não fosse só útil, mas simbólico. Um pedaço da história dela, do começo de tudo. Então puxei a capa. E lá estava ela, a bicicleta. Reformada, com aros novos, pintada num tom de creme retro, estilo francês. O cesto de vime agora carregava flores secas, lavandas, e uma pequena placa de madeira artesanal. Escrito com caligrafia cursiva e tinta branca. Café da Maia. Ela levou as mãos à boca, os olhos marejaram. É para ficar na entrada. Assim todo mundo vai saber que aqui tem história. Que aqui tem você. Breno, ela respirou fundo, e num sopro me abraçou forte. Aquilo era tudo. Era o início, o meio e o fim do meu medo. Fizemos a placa juntos, escrevi o cardápio do dia com giz branco e deixamos encostada no cestinho. Flores para enfeitar, pão de queijo saindo da cozinha, bolos com cobertura escorrendo na vitrine. A porta se abriu e minha avó entrou com os olhos brilhando e um sorriso de quem sabia que um milagre estava diante dela. Os clientes antigos vieram. Pessoas da rua entraram curiosas. Havia música francesa tocando baixinho e cheiro de pão de mel. Era como estar dentro de um filme. E ele estava do meu lado, me servindo café, limpando a bancada, olhando para mim como se eu fosse a melhor parte do dia dele. Talvez eu fosse mesmo. Por algumas horas, o mundo fez silêncio. Ver Maia interagindo com as pessoas, sorrindo nervosa, gaguejando de leve enquanto oferecia seus doces, era irresistível. Eu não queria mais sair dali. Ali era meu lugar. Não precisava de mais nada. Nem da minha empresa, nem dos negócios que me sufocavam. Só dela, daquele aroma doce, e dos olhos castanhos que me desmontavam por dentro. Só que, do lado de fora, alguém observava. Do outro lado da rua, atrás do vidro escurecido de um carro, um homem segurava uma câmera. Ele já tinha fotos. De mim pintando a parede com Maia. De nós rindo juntos, empurrando caixas, caminhando no mercado local. Ele anotava tudo. Porque tinha alguém preocupado. Meus pais. Eles não sabiam dessa versão minha. E estavam dispostos a acabar com ela. No fim do dia, com as luzes do bistrô suavemente acesas e os últimos clientes indo embora, eu sentei no balcão. As mãos ainda sujas de farinha, o coração cheio. Breno me serviu uma xícara de chá e sentou ao meu lado. Não dissemos muito. Só nos olhamos. Eu não sabia do homem no carro. Eu não sabia que o que estava perfeito demais estava prestes a ser provado pelo fogo. Mas naquela noite eu me permiti ser feliz, estar apaixonada e acreditar que às vezes a vida sabe exatamente onde nos colocar. Na próxima semana tem mais Herdeiro por Amor. Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal.